Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Média, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marques, Luís Marinho hoje à distância e Rui Pego. Greve ao Sócrates por parte da comunicação social. A questão que se coloca e começa já a destrunfar é se o jornalismo pode aboar, como diz o João Miguel Tavares no Público. Pode demitir-se do seu papel. Agora, eu punho aqui também outra pergunta, que é: e o seu papel é amplificar as teses do réu que em permanente confronto com o Ministério Público? Quem quer começar? Eduardo Oliveira e Silva. Posso começar eu? Sim, eu acho que, colocada a questão em abstrato, o jornalismo não deve amoar. Colocada a questão em concreto perante aquilo que o Sócrates... Não, porque há um momento em que as coisas são demais, em que ele nem sequer está a responder a nada, nem a clarificar nada, e passou para a ofensa gratuita relativamente ao jornalismo. Portanto, aí é de o jornalismo tomar uma atitude. Tal como também sou a favor de que o jornalismo amue e não pactue com conferências de imprensa sem direito a perguntas, às vezes do Primeiro-Ministro. Essa é uma declaração, põe-se lá o microfone e a malta ouve à distância. Mas se é uma conferência de imprensa e depois não há perguntas, não faz sentido. Portanto, quanto ao Sócrates, nós sabemos que ele utilizou aquilo como um trampolim para fazer a defesa cá fora do que não consegue fazer lá dentro. Portanto, parece-me que aqueles pruridos de João Miguel Tavares são um bocadinho excessivos. Ele também é da moar, assim, de vez em quando. Bem, não foi só o João Miguel Tavares, porque houve nas redes sociais... houve muitas reações contrárias a este comportamento dos jornalistas, sobretudo com uma acusação que é uma acusação fácil. Mas eles agora amuam, mas enquanto andavam na altura tanto a beber do fino, não é? Como eu ouvi até num sítio, portanto, uma coisa qualquer, na altura em que recebiam informações, não criticavam, não criticavam, não questionavam, e agora questionam, etc. Bom, talvez o texto que melhor sintetiza um bocadinho este ambiente, portanto, foi esta onda, foi o do João Miguel Tavares. Bom, há aqui um ponto que é o seguinte, que é preciso, portanto, reter e clarificar, indo aqui um bocado em conta ao que estava a dizer o Eduardo. Aquilo não é verdadeiramente um ato jornalístico. Este é que é o ponto, não é? Eu podia criticar um jornalista por não fazer as perguntas certas, por estar no sítio ou não fazer perguntas, ou estar ou manter alguma cumplicidade, portanto, com a outra parte, a parte contrária, mas neste caso concreto o que acontece é o Sócrates não tem contraditório. Por uma razão muito simples, não pode ter. Os jornalistas não estão dentro da sala da audiência, portanto, eles não sabem o que é que está lá a passar. Quando ele chega da sala de audiências, os jornalistas que lá estão, penso que a esmagadora maioria, ou se não mesmo a totalidade, não sabe o que é que se passou. Portanto, ou seja, ele vai falar sem que os jornalistas lhe possam fazer perguntas sobre o que efetivamente se passou lá dentro. O que significa que, na realidade, os jornalistas são pés de microfone. Que fazem o quê? Exatamente. Perguntam o quê? Vocês não sabem o que é que se passou. Ele diz, mas eles não têm informação para contradizer. Aquilo não é verdadeiramente um ato jornalístico. E é questionável que os jornalistas lá devessem estar. Estou um bocado de acordo com o Eduardo, se calhar melhor fazer ali um palanquezinho com o microfone, em que... Ele chega e faz uma declaração. Ele chega, faz uma declaração. O que ele está a fazer é isso, não é? É uma declaração, está-se a defender fora do tribunal, fora da audiência, daquilo que se passou na audiência. Está a fazer um outro julgamento. Ele está a ser julgado na sala de audiências e cá fora ele está a falar, ele está a tentar ganhar no Tribunal da Opinião Pública, onde já perdeu. O que está a passar é isso. O que é que os jornalistas podem fazer no meio disto? É muito pouco. Nesse sentido, a reação dos jornalistas, por muito questionável que eventualmente até possa ser, faz algum sentido. E, em particular, o do jornalista da SIC, que fez depois um livro bem interessante. Não critico por isso, pelo contrário, até o elogio, porque realmente pôs as coisas no ponto certo. Assim, para além de ele estar perante jornalistas que não estão a cumprir o seu papel de jornalistas porque não podem, ainda por cima os insulta. Isto não, quer dizer, quem não sente não é filho de boa gente, é o que diz o ditado. Seguramente. E se há um papel que não é seguramente o jornalismo, é amplificar as teses
sem um contraditório, não é? Não é possível haver contraditório. Não é possível. A não ser que os jornalistas tivessem estudado os processos todos e soubessem quais são os temas e os assuntos que estão a ser tratados tanto no julgamento, e depois viessem questioná-los sobre essas questões. Mas isso era um outro julgamento. Ora, os jornalistas não fazem julgamentos. Os jornalistas fazem perguntas, não julgam. Luís Marinho, amoar ou amplificar? Quer dizer, nós já tínhamos falado disso na última semana, portanto, e estávamos todos de acordo que havia aqui um excesso uma passividade dos jornalistas em aceitar que o engenheiro Sócrates chegasse ali, dissesse o que lhe apetecesse, não respondesse a pergunta nenhuma. Aliás, como o Luís Marques dizia bem também, não se percebia bem que tipo de perguntas se podiam fazer, senão aquelas do passado e como eu também disse, bocas laterais e tal, que também havia por lá. Mas, de facto, se os jornalistas concordaram agora, portanto, se as direções concordaram agora em acabar com isto, eu estou completamente de acordo. Porque o que se vem a sentir, também já falámos disto mais do que uma vez, é falta de força editorial. Isto é, não se nota que as direções tenham uma estratégia. Cada direção deve ter uma ideia, uma estratégia em relação aos acontecimentos, nomeadamente a este, não é? Que é um acontecimento realmente muito importante. E devia haver uma linha, uma ideia geral. Os jornalistas, quando vão para o terreno, terem uma ideia discutida com a sua direção para aquilo que lá vão fazer e quais são as reações que devem ter em relação àquilo que já sabem que vai acontecer. Portanto, se decidiram agora acabar com isto, eu acho muito bem. Eu ia só acrescentar aqui uma nota, é porque normalmente o jornalista que vai para aquela situação não é, com raras exceções, os jornalistas que estão dentro do dossiê, que acompanharam ou que trataram o tema em profundidade nos jornais. São outros que fazem a reportagem e, portanto, esses estão menos capacitados para aquela argumentação. Além disso, o Sócrates, a mim, faz lembrar um pastor evangélico, a forma como ele fala e como se pronuncia, aquilo parece a Igreja Manapa. É uma coisa extraordinária. Mas neste caso, Luís Marques, caso que o Luís relatava, tem que haver uma concertação entre as direções de informação dos diversos órgãos, porque, de outra maneira, tu não podes decidir não ir quando os outros lá estão, não é? O ponto é este. E neste caso, onde vai vão todos, não é? É a primeira vez que aconteceu, ou que está a acontecer, o que nós estamos a ver. Já houve julgamentos, até importantíssimos, como é o caso do julgamento do caso BES, que está a decorrer e ninguém fala nisso. E hoje falou-se por causa da concessão do estatuto que o Tribunal fez, do estatuto de maior acompanhado. Maior acompanhado, exatamente. Mas tirando isso, está a decorrer o julgamento e as sessões, penso que não há nada notícia, relevante, não é? Deixou de ser notícia e é o que tem sido normal. Ou seja, quando acontece o início dos julgamentos, os réus, os arguidos entram, dizem meia dúzia de coisas e depois a coisa segue. Não, o Sócrates decidiu, e isto obviamente que é intencional, transformar a entrada do tribunal num palco para a sua defesa. Portanto, ou seja, transformou isto num show. Portanto, e isso, claramente, os jornalistas não estavam preparados para isto. Ninguém estava preparado para uma situação destas, porque é inédita. Tanto quanto eu saiba, mesmo noutros julgamentos importantíssimos nos Estados Unidos, eu não me lembro de uma situação destas. Portanto, alguém que está no julgamento vem cá fora e começa a defender. Ele chegou a dizer, da acusação sobre um assunto qualquer não ficou pedra sobre pedra. Mas como é que se pode rebater uma situação destas? Quer dizer, este argumento, como é que se pode rebater de alguém que não está lá dentro, que não ouviu, que não sabe? Portanto, mas isso é o que ele está a fazer. Portanto, ele está a usar de forma consciente, premeditada e planeada a comunicação social, ou seja, as televisões, para fazer a sua defesa, é um dos jornalistas, portanto, por simplesmente é como se não existisse. Na realidade, é como se não existisse. Ainda por cima, portanto, como já aqui foi referido várias vezes, os insultam por incompetência, por desconhecimento e por outros insultos, portanto, que no caso concreto são mesmo insultos, em algumas situações. Enfim, eu acho que as direções editoriais deviam ter pensado nisto, provavelmente não estavam preparadas para isto, mas têm que reagir a estas situações, e estas situações é deixá-lo falar sozinho. Tem lá um que quer falar, tem lá um palco, mete lá um microfone, a assessoria de imprensa dele põe lá um microfone, e quem quer emitir, emite, quem não quer emitir, não emite. Ponto final.
E ponto primeiro final, assim devia fazer. exatamente. Isto não é um ato jornalístico, isto não é jornalismo, ponto final. Exato. Mas tu falaste no BES, mas hoje o julgamento do BES veio para a atualidade justamente por causa da concessão pelo Tribunal finalmente do Estatuto de Maior Acompanhado. Porque, segundo diz o Tribunal, Ricardo Salgado não sabe dizer o nome, não sabe onde vive, não reconhece ninguém, não reconhece o próprio dinheiro. Digamos que há um ganho de causa aqui do Proença de Carvalho, do Francisco Proença de Carvalho. Não, quer dizer, eu acho que é preciso distinguir as coisas. Por um lado, na realidade, e eu acredito que ele está altamente diminuído e não está capaz de responder e de se defender, mas isso não inibe a necessidade de o julgar pelos atos passados, não é? Isso não retira a responsabilidade, diminui-lhe as capacidades de defesa e, portanto, a prova terá que ser feita sem o seu testemunho. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que a Justiça está a seguir aquilo que é natural. Não, de outro modo, não vejo que, até porque se insistisse em tentar interrogá-lo, isso te retiraria credibilidade ao próprio julgamento, não é? E, portanto, agora, a menos que se parta do princípio maquiavélico de que o Salgado não está doente, mas eu acredito que ele está. Luís Marinho. Não, eu concordo com o que disse o Eduardo. De facto, acho que o julgamento deve continuar. Já se percebia, penso que teria que ser um ator fabuloso para estar a fingir aquela doença. Portanto, acreditamos, obviamente, que Ricardo Salgado está mesmo doente, e doente com uma doença grave, e, portanto, incapaz, neste caso, de se defender. Mas a verdade é que os crimes de que é acusado não deixaram de existir, não é? E, portanto, o Tribunal tem que encontrar a forma de o julgar, portanto, e de encontrar a pena adequada aos crimes que alegadamente ele cometeu, não é? Muito bem. Até por respeito às vítimas. No julgamento há duas partes, não é? Exatamente. Aos acusados e às vítimas. Exatamente. Aos arguidos e às vítimas. São centenas, não é? E tem património. São largas sentenças. E que tem que ter uma resposta. E ele não é o único, aliás. Ele não é o único arguido. Há mais. Seria absurdo. E alguém sabe quais são os outros arguidos que estão no julgamento do engenheiro José Sócrates? Não, alguém sabe, quer dizer, sabe-se que... Não, alguns sabem. Mas esses têm todo o interesse. Nunca se fala nos outros réus, não é? Vamos ouvir falar quando o chamarem a depor. Vai ser engraçado. Bom, voltemos à questão da RTP. O Conselho de Administração já terá ouvido o Conselho de Redação, por imposição da ERC, mas a ERC ainda não tomou nenhuma deliberação sobre a demissão de António José Teixeira, nem sobre a nomeação de Vítor Gonçalves. É possível uma empresa manter-se nesta situação sem direções? Okay. Sim? Quer dizer, o que eu soube é que está neste momento uma situação caricata. Portanto, o diretor indigitado acho que está em casa, a trabalhar em casa porque não tem gabinete, e o que eu soube, espero que e acredito naquilo que me contaram, é que o António José Teixeira continua a ocupar o gabinete de diretor, porque ainda não deixou de o ser, não é? Oficialmente. Portanto, verifica-se esta situação caricata. Aliás, o António José Teixeira já foi ouvido na Assembleia, não é? E penso que teve uma prestação bastante ao seu estilo, isto é, muito tranquila e muito moderada, não é? Portanto, não partiu para grandes acusações, levantou algumas questões, mas não partiu para acusações. Portanto, acho que a esse nível acho que esteve bem, não é? Luís Marques, Eduardo Oliveira e Silva. Eu a primeira reflexão, eu posso estar enganado, mas eu ainda não vi uma notícia na RTP sobre este caso. Não sei se vocês viram. Não. O que eu também não acho, não deixo de achar estranho, porque, por exemplo, na Lusa, quando estive lá, houve várias matérias
interiores, digamos, que nem sempre eram agradáveis e foram noticiadas para a agência. Não é? Bom, quando entrei na RTP era notícias todos os dias. Toda a hora. Com diretos de manifestações contra... Exatamente. Ainda me lembro, exatamente. Teve um grande acolhimento. Uma coisa apoteótica mesmo. Levantamentos populares à porta da 5 de outubro. E portanto, é a primeira coisa que eu estranho, não é? Para além destes episódios que definem, mais uma vez tenho que o dizer, que, digamos, a má gestão de todo este processo vem do Conselho de Administração, é inequívoco e à passagem, volto a dizer, do CGI. Portanto, quer dizer, estamos aqui a olhar o Teixeira, o que é que havia a dizer? Disse assim umas coisas e tal, para também não ficar comprometido e para que não arranjar um conflito para além do... Porque aquilo é o emprego do homem, já existe, não é? Portanto, enfim... Luís Marques. Há pouco mais a dizer, isto foi tudo mal conduzido, não sei se foi talvez precipitado, foi mal calculado, foram cometidos aqui alguns erros básicos, nomeadamente não ouvir o Conselho de Redação, embora não seja a deliberação não seja obrigatória, não seja vinculativa, é obrigatório, portanto, ser ouvido. E o Conselho de Administração está metido aqui num problema que espero que seja resolvido, para contente de todas as partes, mas que isto não está a correr bem, não está, e vamos ver qual é o parecer da ERC, não é? Porque o parecer da ERC pode alterar aqui esta situação que estamos a viver, nomeadamente não apenas em relação ao diretor de informação, mas também aos outros diretores, portanto, todos os outros, onde a ERC também tem competências. Nenhum deles, nem mesmo da rádio, entraram em funções. Sim. O que me parece... Relativamente à RTP, há uma coisinha sobre audiências que eu vi esta semana e que achei bastante extraordinária, é que a RTP2 ultrapassou a RTP1 num dado momento, que foi quando transmitiu a Volta à França. Isso é habitual. Sim, é habitual, mas não é saudável, não é? Se é assim tão bom, ponham a Volta à França do primeiro canal. Por acaso não sei porque não põem no primeiro canal. Já aconteceu. Bom, agora, isto agora deve ter baixado porque aquele corredor português, João Almeida, lesionou-se, caiu e já não está. Já não está. Mas já agora, por causa da RTP, eu queria levantar aqui uma questão, que é uma pergunta que faço aqui ao nosso amigo Rui, que é o seguinte, que foi diretor da Antena 1, entre outros, e da 2 e da 3, que há dias, quando foi da declaração ao país do Primeiro-Ministro, eu estava a vir na Antena 1, e como sabemos, como é hábito em Portugal, que ele estava marcado para o meio-dia, mas depois começou ao meio-dia 35, não é? É uma coisa que, enfim, pormenor, mas, enfim, infelizmente, que é muito habitual. E a Antena 1 anuncia que vai dar, depois, entretanto, como aquilo tanto se atrasou, partiu para outra, não é, para a programação normal, entrou no jornal desportivo, que é a partir de meio-dia e meio, e, entretanto, o Primeiro-Ministro fala ao país e eles não interrompem. Quer dizer, há aqui uma definição, não é, do que é que deve ser a Antena 1, não é? Porque a rádio pública não tem um canal de informação que possa competir com a TSF ou com o Observador. Eu não sei se deve ter ou não deve ter, mas não tem, é isso. Agora, a Antena 1 devia suprir essas falhas, essa situação. Quando o Primeiro-Ministro faz uma declaração ao país, por acaso até se calhar nem o motivo nem justificava, mas enfim, mas fez... A Antena 1 deve estar em direto ou não deve? Deve interromper a emissão ou não? Qual é a tua opinião? Deve absolutamente, do meu ponto de vista, não é? Deve absolutamente, do meu ponto de vista. Isto é, digamos que há regras, não escritas, mas que existem regras de programação que se devem respeitar sempre em todas as ocasiões. E há um momento que é absolutamente que sobrevale sobre todos os outros, que é se o Primeiro-Ministro vai comunicar alguma coisa ao país, que depois não aconteceu nada, mas não interessa, não se sabia. Não se sabia. Podia ser outra coisa mais importante. Obviamente que interrompe o jornal, o Jornal de Desporto, ou o Jornal do Berlim de 11, o que seja. Estava em direto com o Jornal do Desporto, não é? Exato, e portanto não havia... O Jornal do Desporto podia dizer agora vamos interromper e dar. Não é? Exatamente, e vamos imediatamente para São Bento, ou coisa assim no género. Não parece que haja aí grande dúvida sobre isso. Mas isso é falta de quê? É falta de orientação estratégica, de conceito do que deve ser a Antena 1 ou é uma questão de liderança? Essa é uma outra questão que nos levava a uma discussão que demoraria aqui a tarde toda, mas eu penso que é
pela situação que a empresa vive neste momento. Sim. E que tem ali uma ausência de autoridade na antena que decorre provavelmente do novo diretor não estar nomeado ou não estar confirmado, cuja nomeação não está confirmada, não é? Acho que tem mais a ver com isso. Mas obviamente que é um erro de programação, não tenho dúvida nenhuma. Bom, Jornal de Letras voltou às bancas esta semana, com uma semana de atraso, falhou a edição a semana passada. A redação suspendeu em bloco os contratos de trabalho. Há novos incumprimentos por parte da empresa nos pagamentos ao Estado. Aparentemente é uma situação que não tem solução, não é? Pois, eu acho que, infelizmente, até porque é um jornal importante e era um jornal que se conseguiu manter ao longo destes anos. Desde 1981. Acho que o Jornal de Letras tem os dias contados, infelizmente, portanto não me parece que consiga resistir. Enfim, é pena, é mais digamos que é mais um património, é mais uma voz importante, e ainda por cima na área em que está, que se vai perder. Eu penso que, espero não ter razão, gostava muito de não ter razão, mas acho que não há grandes hipóteses do jornal se manter. Mas a derrocada da empresa arrasta outros títulos, designadamente a Visão, não é? Pois, estou em greve, exatamente. É uma greve até, não? Sim, que se mantém em greve também. Eu não sei se esta semana saíram, penso que... Não, a Visão saiu. Sim, saiu. A Visão, a semana passada. Da semana passada, esta semana não sei. Sim, de qualquer forma, a situação dos média escritos em geral é péssima. E estas em particular. Eu também vejo já com muita dificuldade a sobrevivência do grupo, e também devo dizer que me preocupa. Eu estava, enfim, vou antecipar aqui o enigma que eu tinha, que é assim: há uma nova tutela da comunicação social, que é o ministro Leitão Amaro. E a criatura ainda não falou sobre o setor. Portanto, eu não sei se ele tem alguma coisa para dizer, se não tem, se está incomodado com algumas notícias à volta dele, se não se sente à vontade. Houve aqui uma estratégia, não sei porque é que mudaram a tutela do ministro que estava com o Carlos Abreu Amorim para ele, não faço ideia nenhuma, mas pelo menos o outro havia de conhecer os dossiês. O Leitão Amaro, no fundo, nós não nos podemos esquecer que é o ministro que tem a área da comunicação social. E não estou aqui a falar da RTP ou da Luz e tal, é de todo o setor, e todo o setor está numa crise profunda, e todo o setor precisa de saber com o que é que conta. Isto não podemos andar na comunicação social como andamos com os helicópteros e com os hospitais, porque pelo menos havia um caminho que estava definido, e agora não sei se mantém. Ele não fala, eu nunca ouvi falar de comunicação. Ele tem o problema da imigração. Sim, então, quer dizer, quer dizer, o problema da imigração que é para onde nós vamos a seguir. Não, mas eu admito que o Ministro da Presidência esteja esgotadíssimo de trabalho, mas se era o caso, então... Não ficava lá, não é? Setor, não é? Sim, porque este setor é fundamental para a democracia. Mas há no setor sinais de vitalidade. Não, mas ainda por cima isso já tinha sido identificado no programa anterior, do governo anterior. Não é? Mas há no setor sinais de vitalidade, como dizia, a Flash regressou às bancas com uma edição especial. Uma edição especial. Embora não tenha sido definida uma regularidade de publicação, ou uma regularidade estabelecida da publicação da revista, voltou, e há uma iniciativa da empresa que juntou o Primeiro-Ministro e os militares para discutir um tema que ninguém quer discutir, ou aparentemente ninguém queria discutir, que é a defesa, não é? Sim, isso é o trabalho e digamos, a capacidade que tem uma empresa como a empresa, e a SIC, mais concretamente, penso eu, de apanhar os temas da atualidade, explorá-los e impor isso na agenda mediática, política e junto à opinião pública. E, nesse sentido, foi muito oportuno, porque neste momento é um tema absolutamente planetário, e isso é importante discuti-los, trazê-los, ouvir
ouvir quem sabe e transmitir para a opinião pública. Evidentemente que está limitada a capacidade dos jornais, mas os audiovisuais têm um papel notável, sobretudo havendo inúmeros canais de informação, permite que mesmo assim captam muita audiência, não é? Eu gostava de voltar um bocadinho atrás em relação à questão ainda da visão, porque os números que aparecem são esmagadores, já tínhamos falado deles. Há uma dívida de 30 milhões de euros, em geral, total, mas só a administração tributária, ou seja, o fisco, são à volta de 4, 2, 6, 8 milhões, à volta de 9 milhões de euros. Já há processos da administração tributária sobre o administrador, que é o Luís Delgado, como sabemos, que tem já, aliás, uma condenação. Há novos, portanto, agora apareceram mais 2 processos que estão no Tribunal de Sintra. E a minha estupefação é o seguinte: perante este quadro, e tendeu, enfim, consideração por Luís Delgado, e até amizade, é estranho como é que portanto, pode aprovar um plano de viabilização do projeto na situação bem que o Luís Delgado está, não é? Acho isto estranho. Portanto, se ele não conseguiu resolver os problemas antes, como é que portanto, se confia em alguém portanto, para os resolver depois, quando a situação está muito mais grave e quando não aparece nada de substancial para além de uma intenção dele de colocar 1,5 milhão de euros portanto, na empresa, dinheiro que não pôs antes. Enfim, isto está tudo muito... E que ainda não aconteceu também. Que ainda não aconteceu. Portanto, e é uma por razões judiciais. Uma das razões, parece que sim, mas uma das razões, portanto, será essa. Não sei se não terá havido aqui alguma precipitação na viabilização do projeto, portanto, que foi apresentado pelo próprio Luís Delgado, que não se teria sido melhor para uma outra solução mais abrangente, com outros investidores, com capital novo, mas a verdade é que isto vai caminhar para um triste fim, para isto é pena, né? Porque a visão, entre os outros títulos, nomeadamente do Jornal de Letras, em particular a Visão é um título tanto com relevância para o país e uma grande revista em qualquer parte do mundo. Não? Muito bem, o país está chocado com as imagens que as televisões transmitiram em relação ao bairro do Talude, em Loures, com a demolição de barracas, e há um episódio também que tem ocupado as preocupações das pessoas em Torre Pacheco, uma pequena localidade espanhola, na província de Múrcia, presumo eu. Um idoso, supostamente agredido por jovens magrebinos, produziu uma caça ao imigrante nunca vista até hoje. Penso que nunca vista em Espanha e mesmo na Europa não tenho memória de uma coisa daquelas, não é? Grupos que invadem uma cidade, uma pequena localidade com bastões. Acho verdadeiramente inacreditável. Como é que os média estiveram muito em cima deste tema, que de alguma maneira até prejudicou um pouco a difusão do bairro do Talude, do drama do bairro do Talude. Eduardo. Vamos lá ver. Isto é um tema muito complicado, mas os média cumpriram com o papel deles, estiveram lá, em ambos os casos. Mas vamos falar daquilo aqui do bairro do Talude. É natural a presença dos médias e, digamos, o sentimento de pena que as pessoas têm, não é? Mas isto também representa a absoluta incapacidade que existiram de determinadas autarquias de resolver os problemas e também de uma instituição chamada IRU, que existe para estes efeitos e que nunca consegue cumprir com rigorosamente nada. Mas estamos a falar, Eduardo, da ação em si. A ação aparentemente era ilegal. Portanto, foi suspensa, não é? A ação da Câmara, não é? A ação não é... Foi suspensa com a providência cautelar do Tribunal. Mas a ação não é ilegal. A ação é um ato administrativo que permite a uma Câmara demolir uma coisa que é clandestina. Não precisa para isso de nenhuma autorização. O que acontece é que tu podes meter... Não tem que ter uma retaguarda para poder Não. Tu é que podes meter
Vamos lá ver, eu ponho aqui uma construção que é clandestina. A autarquia tem o direito de a mandar abaixo e eu tenho o direito de meter uma providência cautelar. Se o tribunal aceitar, muito bem, suspende-se a ação. Foi rigorosamente isso que... O problema está a montante. O problema é que se foi deixando e vai-se deixando construir este tipo de situações. As pessoas vieram e não têm outra solução senão aquele tipo de construção. A prova mais dramática é que estavam a levar parcelas das casas para poder montá-las noutros sítios, coitados. E, portanto, e já agora, também não vou deixar de dizer uma coisa que é, isto passa-se em sítios muito concretos. Autarquias lideradas pelo Partido Socialista, em que as coisas aconteceram e não acontecem, por exemplo, em Oeiras. Há estratégias que foram implantadas há muito mais tempo e que surtiram efeito. E, portanto... São situações diferentes. Não, mas está bem, Luís, mas olha, é ali, é em Almada, é em Setúbal, quer dizer, é uma mancha de autarquias que muito concretamente, e sobretudo, em cima disto, houve oito... Isso não tem a ver com o facto de ser do Partido Socialista, não. Neste caso concreto até não. É uma coincidência, mas são. E houve uma situação dramática de inoperância do IRU. Eu conheço bem algumas situações do IRU e são absolutamente inacreditáveis. Pessoas que não pagam a renda há não sei quantos anos, casas que estão completamente destruídas e, por exemplo, no Algarve há 3 fiscais para milhares de casas. Não é? Olha, eu ouvi ontem a Helena Roseta. Mas isso não é só, também, isso não é só em Louros, não é? Não estou a dizer que seja só em Louros. Não, estou a dizer que, por acaso, estas que têm estado, digamos, mais na ordem do dia, são do Partido Socialista. Luís Marinho, tu que estás à distância, é melhor intervires agora, porque senão daqui a bocado não consegues falar. Diz. Bem, em relação há aqui 2 questões que são completamente diferentes. Enfim, a questão portuguesa é uma questão que é assim, é evidente que qualquer Câmara tem que estar atenta à proliferação de barracas que de repente podem acontecer e já estavam a acontecer. Não é? É evidente que tem que haver uma estratégia depois de tentar arranjar alguns meios para que as pessoas não fiquem, enfim, a dormir na rua, mas isto, mais uma vez, também tem a ver com o grande descontrole que existiu, de facto, com a questão da imigração. Eu não sei se todas as pessoas que estão lá são imigrantes recentes, muitas delas eventualmente até não são, mas o que é certo é que há aqui não se consegue arranjar os meios essenciais para que as pessoas se instalem, para que as pessoas possam viver com dignidade, não é? E, agora, a questão de deitar abaixo habitação deste tipo, quer dizer, nós também, se a situação não se resolver da forma como está a ser resolvida, infelizmente, bem com estas situações sociais que não agradam a ninguém, mas o que é certo é que, de facto, deixar proliferar de novo barracas por todo o lado, não sei se é uma grande solução, não é? Agora, a questão, eu gostava de depois, enfim, se fecharmos aqui esta parte, de falar um bocadinho sobre a questão de Múrcia, sobre a questão espanhola, e sobre a forma como a comunicação social foi atrás de uma teoria, de uma situação, com um determinado ponto de vista, e não sei se é o ponto de vista absolutamente correto. O que está a acontecer, e eu estou a ver aqui, por exemplo, um título do Público da passada segunda-feira, o título é "Grupos xenófobos atacam imigrantes em cidade de Múrcia", como se isto fosse, de repente, uma situação em que os grupos xenófobos se tivessem organizado e ok, vamos lá à caça dos imigrantes. Houve aqui uma situação que aconteceu, eu penso que ela depois foi, de certa forma, explorada até com uma imagem um bocado deturpada da situação daquela pessoa que foi agredida por um grupo de imigrantes, não é? E o que explotou, de facto, depois esta onda de violência, que certamente estará a ser aproveitada por grupos xenófobos, eu não tenho dúvidas em relação a isso, mas é preciso perceber um bocadinho a situação que se
está a viver naquela zona. Porque o que acontece é que nós estamos a falar de uma localidade que tem cerca de 40 mil habitantes, suponho, uma sim, coisa e 30% são não é? imigrantes não 30% são comunitários. imigrantes. E a questão é que a questão da violência, da delinquência, que estava a aumentar exponencialmente. É o próprio Presidente da autarquia que dizendo o seguinte: se queremos mostrar que estamos fartos da delinquência e da violência, não o podemos fazer com mais violência. É o que ele diz. Agora, que estava a haver aqui uma situação que tendia para acontecer situações deste género, também é verdade. E quando se fazem notícias e quando se fazem reportagens, é bom também perceber um bocadinho os dois lados, não é? Luís Marques, eu ouvi ontem a Helena Roseta. Sim, eu também ouvi. Sim, acho que... Deixa-me só começar aqui por Espanha, porque já agora naquilo do seguimento que o Luís está a dizer, é preciso ter atenção que a situação em Espanha é explosiva, naquela zona, portanto, em particular. E há aqui uma certa tendência da imprensa portuguesa de olhar para este fenómeno sempre como se fosse, portanto, como o que nós estamos a ver seja o aproveitamento da extrema-direita. Não foi só o aproveitamento, também houve o aproveitamento da extrema-direita. Mas não foi só isso. Os primeiros movimentos de reação ao que se passou foram reações da população local. Está cansada daquela conflitualidade que existe com a imigração. Isso é preciso dizê-lo. Mais tarde, aparentemente, tudo indica que o Vox enviou grupos para se aproveitarem da situação, e isso, obviamente, coloca aqui depois um outro nível político em cima desta situação. Mas que antes disso já havia uma outra conflitualidade, existia, e a imprensa, alguns jornais em Portugal não distinguiram bem estes dois momentos. Em relação ao que se passou aqui em Louros, eu diria que, analisando aquilo que foi, da forma como a imprensa portuguesa fez a cobertura, eu acho que foi uma cobertura ponderada. Não houve excessos, não tenho críticas especiais a fazer relativamente à forma como a cobertura jornalística foi feita. Acho que foi moderada, ponderada, não houve aqui, portanto, nenhum tipo de aproveitamentos, nem para um lado nem para o outro, nem populismos, nem nada. Bom, pelo menos daquilo que eu vi, né? Ontem eu ouvi também, como tu, ontem, terça-feira, uma entrevista com a Helena Roseta, que faz uma crítica muito vincada, muito emocional até à ação da Câmara e da Polícia, né? Mas eu percebo o ponto de vista da Helena Roseta, mas ela fala apenas no despejo, não é? Ora bem, esta ação não tem a ver apenas com despejo. Não é? Eles foram despejados, efetivamente, mas antes do despejo havia a construção clandestina. Evidente. Bom, portanto, como é que... Mas o que ela diz, Luís, é que isso já se fez, mas fazia-se com a solução para as pessoas. Certo, já houve, nós sabemos, todos nós passámos pelo plano de erradicação das barracas do Cavaco Silva, nós passámos por isso, porque, portanto, havia construção e demolição, portanto, e foi assim que se resolveu o problema das barracas. Ironicamente e tragicamente voltámos a ter o problema das barracas, não é? De construção de barracas na periferia de Lisboa, coisa que já não acontecia, portanto, há décadas. Não é? E isto é grave, é um sintoma dos nossos tempos e um mau sintoma, portanto, dos nossos tempos. Como é que a polícia, as autoridades, a Câmara, não impede que a construção, porque é ilegal, não é? A construção de barracas na periferia de Lisboa, para mim é um mistério. Podem impedir, e devem impedir, quando é construída a primeira, se houver logo uma ação. Isso é um ponto. Outro ponto é o problema da habitação. Essas pessoas merecem uma habitação, com certeza, mas não é construindo barracas que o problema se resolve. Ou então voltamos ao princípio. Então vamos outra vez para as barracas, para os guetos e para isso tudo. Ora, nós não queremos isso. Acho que não devemos querer. Portanto, não é um problema fácil de resolver. Acho que a Câmara de Louros também provavelmente não geriu bem este processo, como já não tinha gerido outro processo anterior. Portanto, penso que os ciganos também, se com a comunidade cigana. Exatamente, também não me falho. Aliás, teve um problema até com a direção do Partido Socialista na altura, penso que era o Pedro Nuno Santos. Era o Pedro Nuno Santos. E bom, isto ainda, portanto, vai ter alguns desenvolvimentos, vai ter até por uma razão muito simples, que há aqui uma particularidade, é que o Governo atuou.
Ou seja, houve reações do Pinto Luz sobre esta matéria. E seria, portanto, um bom sinal para o país que o Governo ajudasse a resolver este problema. Pois, E a Câmara de Lisboa, por exemplo, portanto, aliás, porque Mas o Presidente não se pronunciou, pois não? Qual Presidente? Marcelo Rebelo de Sousa não se pronunciou. Não, por enquanto, não, mas vai-se pronunciar, acho eu. Não, mas o Pinto Luz, dizendo que não podia intervir, admitiu que podia tentar encontrar uma solução e julgo até que a Câmara de Lisboa também se dispôs a facilitar. Mas a verdade é que os grandes programas, Porta 65, não funciona. Ainda hoje, hoje quarta-feira, notícias a dizer que estava tudo parado. Eles assumiram ontem que não funcionava. O primeiro direito, que era também sobre habitação, também não funcionou. Quem deveria centralizar estas ações foi o IRU. O IRU está paralisado há anos, portanto, quer dizer, não há nada a fazer. Enfim, tivemos 8 anos parados, estamos há mais teremos aqui, eu trazia aqui o apoio do PSD ao Isaltino Moraes, mas não temos tempo para isso, portanto, fica para a semana. Há muitas novidades sobre as autárquicas. Agendamos para a semana desde já. O PSD não tinha outra hipótese. Agendamos para a semana desde já. Até lá da minha já. Zona Centro há uma novidade muito interessante. Agendamos para a semana desde já que passou há 8 anos. Uma larga fatia sobre as autárquicas. Bom, os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar eu? Começar eu? Não, começa. Estás mais longe. Estás à distância, estás longe. Não, o meu enigma é o seguinte. Uma notícia que publicada ontem, terça-feira, a juíza do Juízo Central Criminal do Tribunal de Portimão ordenou a detenção daquela enfermeira que ajudou, enfim, em conluio com uma amiga, a matar o indivíduo e a retalhar o corpo, etc. Portanto, ela tinha sido, aliás, é um caso de justiça incrível, porque ela tinha sido livada, depois, na segunda instância, leva com 23 anos de condenação, de prisão. O engraçado é que, portanto, a coisa foi até ao Tribunal Constitucional, que publicou o decreto a 30 de maio, e só a 3 de julho é que a juíza manda finalmente a ordem de detenção. O que é que se sabe? A senhora já fugiu porque não a encontro em lado nenhum. É? Sim, fugiu. Pois. Foi? Sim. Não a encontro, claro, mas é óbvio, não era? Sim. Estava na cara. Não? Entre 30 de maio e 3 de julho dá muito tempo, não é? Todo este tempo, não é? Aliás, desculpem só, ela já tinha havido outro erro, que foi deixar passar o prazo de prisão preventiva e a senhora acabou por ser libertada, não é? Bom, eu avanço com o meu muito rapidamente e vou abreviá-lo consideravelmente. Toca este sábado no Festival Internacional de Espinho Angélique Kidjo, que é uma música africana, chamada diva da música africana. Nasceu em Ajudá, cidade portuguesa até a independência do Benin, e tem uma reportagem extraordinária da Inês Nadais, no Público do dia 20 de Abril, onde ela diz coisas verdadeiramente extraordinárias, porque ela tem uma história verdadeiramente extraordinária e que não teremos a oportunidade agora aqui de estar a desenvolver, mas eu revisitei esta reportagem da Inês a propósito, na sequência do drama do bairro do Talude, em Loures. Vi imagens de meninas e meninos, mulheres e homens, tomados pelo desespero que mata a esperança, incrédulos com a indignidade da sua condição. Repito aqui a pergunta deixada por Dino Santiago nas redes sociais, onde fez um texto extraordinário. Até quando Portugal? O enigma é até quando Portugal? De pessoas que falam a nossa língua e que vêm para Portugal e ficam naquelas condições que se viu. Com as razões todas que nós já aqui falámos também. Bom, o meu enigma é o seguinte. Saíram hoje as notas do secundário e são novamente preocupantes. Houve um aumento das negativas na matemática, 42%, contra 32% o ano passado.
sendo que o título do Público diz o seguinte: 42% dos alunos não conseguem ter nota positiva à matemática. O que é a mesma coisa que dizer que tem nota negativa. Mas, enfim, talvez eu tente aqui. O jornalismo correto, ou politicamente correto do jornalismo, faz com que, para evitar a palavra negativa, tenha que dizer que eles não tiveram positiva. Sendo que a média passou de 12,5 o ano passado para 10,5 este ano. Sendo ainda que das 25 disciplinas, 15 das disciplinas teve uma situação em que os alunos pioraram em relação ao ano passado, e o meu enigma é porque é que tantas reformas de ensino, tantos esforços, com um ministro até que é competente e goza de uma justa popularidade, isto continua assim, ano a ano. O meu enigma é muito simples, é onde é que anda o André Pestana, porque ele tinha anunciado... André Pestana é o homem do STOP, do sindicato... É candidato à presidência da República. Não, mas é que a candidatura nunca mais aparece. Ele já tinha anunciado que ia fazer, ia acontecer, e que tinha uma enorme popularidade, uma vaga de fundo, e até agora nem piu, nem tiu, nada. Não passa nada. Ele vai ter que mobilizar a rapaziada para fazer as assinaturas, porque até ver assim espontaneamente a coisa não está a funcionar. Bom, ele vai apanhar o Sampaio da Névoa. É da Névoa. Exatamente. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Média, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Óscar Viana, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Média, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.